porque você ia fazer uma viagem, você foi especificamente para levar o Ailon para o Rio de Janeiro. Não, eu ia fazer uma viagem, uma reunião com um produtor lá, só acabou não dando muito certo a reunião, rolou um furo assim e tal, mas eu já estava com a passagem marcada. E aí falei, vou para lá então. Fiquei ainda na expectativa de encontrar, mas acabou não dando certo, e aí eu falei, vou fazer o Ailon dar o rolê dele, vamos nessa. E foi um desafio, né? Jogar assim, me jogar nisso, né? Vestir de Ailon, ficar com a voz, com as coisas todas e interagir com as pessoas e fazer um passeio no Cristo e tudo, sabe, registrando. Foi um processo muito interessante. Ele mistura várias coisas, né? Ele é uma referência caipira, ele é um jovem conectado, ele é muito conectado com a cultura local, né, com a cultura cuiabana, e ele é muito, lembra muito, você deve ouvir direto isso sobre personagens do Lio Arruda, né? Imagino que é uma referência, assim, um fenômeno, né, que a gente teve, Lio Arruda, né? E olhar esses seus personagens em alguma medida lembra. A relação do Ailon com o Nhudito, né? Lembra muito como que é? O Gladstone. O Gladstone... Você tinha isso claro quando pensou os personagens ou isso foi... Não, eu tinha referência do Lio, mas eu nunca quis fazer algo muito assim parecido na questão da construção, né, da estética, do sotaque, da forma de falar, como que ele fazia, né? Que o carro-chefe dele era a comadre Dedê, e aí tinha o Juca, que era o apoio ali, né? E o Gladstone e a Ramona eram os coadjuvantes ali na história. Mas o Juca é a comadre Nhara, aliás. Madrinhara. Comadre A Nhara. Dedê era a do companheiro. Ivan Belém. Ivan Belém. Isso. E a comadre Nhara era aquela coisa desaforada e tal. E assim, aí, só que ele tinha... Porque assim, a forma de falar cuiabano, do falar cuiabano, do falar ribeirinho, do falar da Baixada, você tem várias nuances, né? E o Lio, ele fazia algumas delas ali. Mas nunca eu tinha visto alguém fazer o pantaneiro, sabe? Então, quando eu fui fazer o Xodito, eu busquei essa diferença, sabe? Eu até tinha uma coisa na primeira leitura que eu fui fazer para mim de Xodito, que é algo óbvio eu não tenho registrado, né? Eu fiz o texto e fui ler, fui buscar fazer o personagem nascer, né? Que tem um momento, assim, na construção teatral que você sente que o personagem nasce, sabe? Você sente que parece que encaixa a coisa, assim, da ideia com a voz, com o que você sente, faz sabe? E aí você fala, é isso. Mas você fica numa angústia até achar isso, sabe? E aí com o Xodito eu tinha várias referências ali, então eu tentava fazer algumas vozes, algumas coisas assim, né, estudando, e eu tinha muita inclinação para fazer aquele tipo de cuiabano que o Lio fazia, né, do Juca, que é o olha, Baúze, não tava lá, que vai fazer negócio, os caras falam, tá, essa cadência. E aí eu caía nela assim, tal, eu falei, tá, e se eu trazer a embocadura, né, a dicção para uma coisa mais aberta, mais cultural aqui, assim, né? E fui chegando nesse resultado aqui, aí veio a máscara, e aí é isso, cheguei aqui, não. Aí eu senti assim que veio, assim, sabe? E aí, enfim, a partir disso surgiu, né? E o Ailon, ele veio surgir muitos anos depois, ano passado só, né? 15 anos depois que eu fazia o Xodito. Eu tinha outros personagens que não eram cuiabanos, não eram, né, regionais, assim, e aí o Ailon, ele veio para interagir com o Xodito no momento de pandemia, para conseguir atingir um público mais novo e para trazer, né, esse público para o Xodito e ao mesmo tempo levar, sabe, amarrar todo esse contexto, porque o público do Xodito, ele tem uma aceitação de todas as idades, mas existem duas sensações que eu enxergo assim com quem acompanha. A sensação que o Xodito passa é de um ancião, né, de um representante ali da família ou um tio antigo, uma coisa que todo mundo tem uma lembrança, uma saudade. E o Ailon, ele representa um momento da vida da pessoa, que é esse momento do chaveco, esse momento... A gente teve ali na década de 90, anos 2000, um movimento muito forte do pagode em Cuiabá. Caçulas do samba, sambaxé,
uma porrada de outros ali, né, no auge ali do Só Pra Contrariar, do Raça Negra. E esses caras, eles voltaram nesse momento, assim. Então, o Ailon, ele acabou tendo a possibilidade de voltar e representar essa época junto com esses caras, assim, né? Com esse comportamento do pagode, do futebol, da cervejinha, do churrasco, sabe? Então, é um personagem que ele traz isso, assim. E é muito natural com as referências que eu tive, né? Com a vivência que eu acabei tendo nessa época.